todas e todos, o meu nome é Érica Lemos Pereira e eu sou educadora de artes aqui no TOP no vestibular. Para iniciar o nosso conteúdo, eu trouxe um tema: artes no Enem, por quê e como. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele contempla todas as matérias ministradas durante o ensino médio. Desse modo, artes também é contemplada. Para pensar em um fator histórico, por que artes no Enem? Porque artes é um componente curricular obrigatório do ensino médio desde 1996. Ou seja, diante de algumas outras disciplinas, como português e matemática, artes é um componente curricular recente, é uma política pública recente. Em alguns casos, ela ainda está em implementação, principalmente se considerarmos que o ensino médio é responsabilidade de cada estado. A artes no Enem está inserida na prova de linguagens e é contemplada em 5 questões anualmente. Aqui é importante frisar que a artes do Enem ela tem uma grande diferença de algumas sensações que as pessoas têm quando se deparam com a prova. Obviamente que numa prova vão ter uma série de imagens, mas para a gente diferenciar o que é artes e o que é ilustração, a gente precisa fazer essa diferença da artes como conhecimento, da artes como ilustração. Na prova de linguagens, quando tivermos as questões de arte, vão ser introduzidos tópicos, questões, problemas que envolvem a arte, considerando as suas teorias, a sua história, os seus conceitos, a sua aplicabilidade, a cultura visual. Enquanto que, nas demais provas, quando você se deparar com alguma imagem de artes, ela vai estar lidando da arte como ilustração. Ou seja, é possível que em uma prova de matemática tenha uma questão com uma imagem de arte que peça a área de um objeto, ou então numa prova de história tem uma fotografia, que também é uma produção artística, mas que esteja ilustrando um tema daquela questão. É importante frisarmos essa diferenciação, o conhecimento da ilustração. Mas por que nós estudamos artes no ensino médio? Já parou para pensar sobre isso? Bem, para basilar esse conhecimento, eu trouxe aqui algumas entrevistas da Ana May Barbosa, que é educadora brasileira e é uma pioneira de estudar arte e educação. E com isso ela diz que as artes são linguagens que complementam a linguagem verbal. A linguagem presentacional, ou seja, presentacional são as linguagens que a gente não consegue transferir para a linguagem verbal, está presente na arte que articula a vida emocional do ser humano. Contudo, aqui eu faço uma crítica. Por mais que a gente não consiga pegar uma pintura e transformar em um texto, nós temos total capacidade, e é justamente isso que é a experiência da arte, em traduzir essas emoções, esses entendimentos, em conversas, em textos, em vídeos, em outras formas de lidar, que faz parte da linguagem verbal. Mas, aqui é importante dizer também que essa sensação, essa emoção, ela é individual e não pode ser, de fato, traduzida em um texto. Depois ela continua. As artes visuais desenvolvem a capacidade de percepção visual, importante desde a alfabetização até a solução de grandes conflitos da adolescência. Ou seja, o conhecimento em arte ele é muito importante para a formação integral dos educandos. Dessa forma, a arte ela deixa de ser considerada lúdica ou recreação, ou seja, ligada à infância e à juventude, e ela passa a ser um componente importantíssimo para a constituição total do ser, seja ele da sua percepção visual, da sua percepção de mundo, da sua percepção do abstrato. E Ana May Barbosa continua. O conhecimento da imagem é de fundamental importância não só para o desenvolvimento da subjetividade,
mas também para o desenvolvimento profissional e a decodificação do mundo ao redor. Nesse ponto, é muito importante o que a Ana M. Barbosa está trazendo para nós. Primeiro, a gente precisa falar sobre imagem. Somos o tempo inteiro confrontados por imagens, seja no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como até mesmo imagens em outras linguagens, como as imagens virtuais, as imagens de compartilhamento de redes. E é muito importante que a gente tenha todo um conhecimento sobre leitura de imagens para que a gente consiga acessar, associar e entender esses conteúdos. Mais que isso, ela também fala sobre subjetividade. Fala sobre a nossa interpretação individual, que é muito importante que a gente consiga desenvolver no decorrer da nossa formação. Também é importante falar sobre desenvolvimento profissional. Há uma série de estudos que comprovam que pessoas que tiveram ensino de artes durante a sua formação, seja ela básica ou superior, desenvolveram melhor a solução de problemas, assim como a solução de questões abstratas ou concretas, ou seja, questões que precisavam articular outros conhecimentos, outras formas de imaginar, e a imaginação na arte ela é extremamente importante para que fossem solucionadas. E por fim, mas que aí reitero o que eu já tinha falado anteriormente sobre a importância da imagem, a decodificação, a possibilidade de compreender o mundo ao nosso redor. Como aparecem as questões de artes no Enem? Bem, artes no Enem ela é um pouco polêmica, porque ela vai estar sempre articulando um conhecimento eurocêntrico. Euro de Europa, cêntrico de centro. Ou seja, em todos os momentos a gente vai estar lidando com a arte do norte, a arte da Europa, em contraponto com a arte do sul ou a arte do Brasil, nosso país. Para isso, eu vou fazer uma distinção que é de certa forma nova, mas que vai ser pensar os conceitos, os temas e os estilos a partir da divisão de internacional e nacional. Ou seja, quando estivermos falando de internacional, vamos estar falando da Europa ou do norte, e quando estivermos falando do nacional, vamos estar falando do Brasil ou do sul. É importante aqui frisar que a gente não vai ficar em nenhum momento criando critérios de valores sobre qual seria a melhor arte ou a pior arte. O que a gente sempre precisa ter em pensamento, quando estamos discutindo arte, é que as artes elas têm os seus tempos e os seus espaços. Ou seja, ela tem os seus períodos históricos e ela tem os seus locais que são desenvolvidos. E assim, sabendo que somos diversos no mundo, não tem como comparar um com o outro. Mas podemos, é claro, discutir, pensar, formular, teorizar, historicizar. Essa foi a nossa aula introdutória de artes no Enem, onde eu expliquei o porquê artes está no Enem e como a artes aparece no Enem. É importante também falar um pouco sobre como será a metodologia do curso. Durante as nossas aulas expositivas, elas serão temáticas, contudo, nos resumos, eu deixarei uma série de referências que vão ser muito importantes. Nesse período de estar estudando para os vestibulares, a gente tem que estudar até nas horas de folga, até nas horas de pausa. Então, nada melhor do que estudar a partir de músicas, a partir de filmes, a partir de documentários, a partir de textos. Fiquem conosco no Top no vestibular. Bons estudos e até a nossa próxima aula.